o sistema. Pronto, agora está gravando. Então, muito boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Laboratório Sistêmico. Esse, sim, é o grupo de prática das constelações familiares online e com bonecos do meu método, o método baralho sistêmico, né? Vocês já devem estar sabendo aí que esse método, muitas vezes as pessoas dizem, eu acho que essa menina tem uma vidência, eu acho que ela tem uma bola de cristal, porque eu vou constelar com a Elisângela e a Elisângela pergunta logo, quem é alcoólatra na tua família? E quando eu vejo, meu pai era alcoólatra. Então, não é isso, não é evidência, não é mediunidade, não é nada de sobrenatural. São arquétipos da psique humana, do qual eu fui agraciada pela vida e recebi. Então, cada carta do meu método, ele tem o quê? Tem um arquétipo da psique humana. E o arquétipo, como ele é universal, né? Foi desenvolvido pelo Carl Jung, o que é que acontece? Eu mesma já constelo em mais de 10 países online, então, seja brasileiro ou não, o arquétipo ele vale. Então, quando eu constelo pessoas de fora, o arquétipo funciona do mesmo jeito. Então, hoje, o meu método ele é patenteado, graças a Deus, e é por isso que, aos pouquinhos, ele está sendo lançado para o mundo, para um cosmo maior. Certo, gente? Então, eu estou aqui com uma turma em formação em constelação familiar, online com bonecos, do método baralho sistêmico, e a gente hoje vai conversar um pouco sobre as três consciências. Olha, a teoria do Bert Helling, ele é cheio de pilares. O Bert, ele foi um grande avatar, né? Eu digo que o Bert foi um grande espírito que trouxe para o mundo um campo que eu chamo de praxis. Então, as constelações, ela é praxis. Ela simplesmente consegue pegar uma teoria e transformar numa prática terapêutica. Não é todo mundo que conseguiu isso, hein, gente? Mas o Bert Helling conseguiu. Então, o campo das constelações é um campo prático. E Bert Helling, ele nos trouxe esse campo de como o amor se movimenta. Toda a teoria do Bert é a teoria de como o amor se movimenta. Por que isso acontece? Por que dentro das relações tem que existir o amor, né? A gente poderia nos questionar sobre isso. E eu tenho uma teoria pessoal que eu digo assim: nossa alma sabe tanto que a gente foi amado ao nascer. É amado por quem? Por Deus. Deus amou e ama demais cada serzinho que ele trouxe aqui para a Terra. Então, nós temos a lembrança do sabor do amor de Deus por nós. É a lembrança, sabe aquele bolo de chocolate, sabe aquela fruta que a gente diz, caramba, eu queria comer isso aqui porque eu senti esse sabor. Então, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, ela lembra do sabor do amor de Deus por nós. Então, quando a gente chega aqui na Terra, a gente já vem de um movimento amoroso e a gente quer continuar vivendo. Então, o Paulo Freire diz, uma vez que a gente alcança esse teto aqui, ninguém consegue viver com menos, né? Então, na hora que a gente diz assim, puxa vida, cheguei no teatro aqui da humanidade e aí meu pai me abandonou. Então, tua alma vai ficar inquieta, vai ser uma alma inquieta. Por quê? Por que uma alma inquieta? Porque você quer continuar o sabor do amor de Deus, né? Então, quando o Bert vai descobrir que é o amor que movimenta as relações, eu trago dentro desse campo do Bert a capacidade do nosso coração, não é o cérebro, gente, é o coração dizer, eu quero ser amada e eu quero amar. Então, qualquer dor humana é simplesmente pela falta do amor ou o excesso de amor. Amar demais até parece mal, mas nem todo mal me faz tão bem, né? Então, a gente não pode amar demais, a gente tem que ter ordem para amar. E é isso que eu falei na aula anterior. O Bert, ele diz que para amar precisa ter ordem, precisa de 3 ordens do amor: pertencer, dar e receber e hierarquia. Então, esse é o primeiro grande pilar da teoria do Bert, a teoria do amor, que o amor é necessário dentro das relações.
Então, a gente não pode amar por amar. Eu não posso amar a minha mãe só porque ela é minha mãe. Tem que ter uma ordem entre eu e a minha mãe. E que ordem é essa? Ela veio primeiro do que a mim, chegou primeiro da vida, então, hierarquicamente, ela é a maior. Eu pertenço a ela e ela pertence a mim. E a lei do dar e receber. Ela me deu a vida e eu agradeço. Se isso não está sendo cumprido, vai funcionar igual o sinal vermelho. Se você passa no sinal vermelho, você vai levar uma multa. Então, se você quebra a lei do amor da hierarquia, sua mãe tem uma doença e você diz inconscientemente, eu morro por você, mamãe, você quebrou a lei do amor. Você rompeu o sinal vermelho, você passou direto, vai ter que receber uma multa. E qual é a multa? É o emaranhamento, né? Então, você vai emaranhar a sua vida. Então, o Bert descobre que na hora que a gente burla as leis do amor, a gente traz essa consequência para a nossa vida. Por mais que você ame a sua mãe, por mais que tudo que ela tenha feito por você, mas quando ela estiver numa situação, você tem que confiar que o espírito dela vai conseguir sair dali. Porque é sobre espírito. Não é sobre apenas uma lógica racional, é sobre espírito. A gente tem que confiar no espírito daquela pessoa, que se ela entrou numa determinada questão, ela vai ter a capacidade de sair. Qual a nossa função? Já que eu estou dando esse exemplo, enquanto filho, a gente pode encaminhar, mostrar, mamãe, o melhor caminho, eu acredito que para a senhora seria aquele. Né? Mas a gente não pode dizer, mãe, esse não é bom, esse homem não é bom, se separe desse meu pai. Agora, acabei de fazer uma constelação, que a moça, o que ela fez? Ela, quando ela viu que a mãe pediu para a separação do pai, que o pai entrou numa tristeza, ela fez o quê? Começou a entristecer. Ia para a casa do pessoal, que a mãe conhece, começava a chorar, entrava em crise de pânico, fazia de tudo. E aí essa moça falou para a mãe dela, ó, você precisa... Ela não está bem, essa menina não está bem. Aí a mãe dela perguntou, o que é que você quer, filha? Eu quero que você volte para o meu pai. A mãe voltou. A mãe hoje é separada do pai, mas moram na mesma casa por causa da menina. O que foi que aconteceu? Ela pegou um tumor na perna esquerda. A mãe. Por que ela pegou o tumor? Por que ela atraiu um tumor? Psicossomatizou. Para dizer, ó, mamãe, eu te trouxe para um ambiente que você não quer estar. Eu tenho culpa. Mas, para isso, eu vou mostrar que eu precisei também de você. Então, eu estou doente para você poder permanecer aqui e tomar o alívio da minha culpa. Então, olha só, gente, o nó dessa relação. A filha pequena não aceita que a mãe se separou do pai, faz toda uma psicossomática mental, a mãe volta, diz, eu volto para conviver, mas eu não sou mais esposa dele. Aí vivem numa mesma casa, brigando 24 horas, porque o casal não quer mais estar junto, a mãe não quer. E para a filha poder diminuir a culpa dessa infelicidade, ela adoece. Então, olha o nó. Cadê o limite que essa mãe, como grande, não disse? Essa é a realidade. Eu não vou voltar para o seu pai. Porque não é a verdade que liberta? Só a verdade que liberta? Que hierarquia é essa que a filha precisa adoecer psiquicamente para poder dar uma ordem na família? Dar uma ordem para a mãe de dizer, volte, senão eu morro. Entenderam? Então, o movimento dos relacionamentos, ele é um movimento do amor segundo a sistêmica. Só que a gente não pode ter medo de cumprir as leis do amor. Ah, mas é porque ela poderia definhar e morrer. Não morre. Ela precisa de limites para poder entender que ela é pequena e eu sou a grande. Então, a prática das leis do amor sistêmica de Bert Helling, ela, muitas vezes, vai ser uma prática dura. Inclusive, eu chamo isso, que às vezes, quem me vê constelar, sabe que às vezes eu dou uma de super nani.
eu chego para a pessoa e digo, você respeite sua mãe. E nesse dia eu fiz isso com essa minha paciente. Você está pensando o quê? Que você é maior do que sua mãe, é? Que você pode trazer infelicidade para a vida dela? Respeite sua mãe, tal, tal, tal. E a menina olhou assim, mas, enfim, né? Eu acho que é um campo aí que me faz movimentar, e aí eu dou o limite à pessoa, que eu adoro dar limites, tá, gente? Eu adoro isso, né? Então, assim, às vezes tem essa necessidade, e assim, nunca eu tive nenhum problema com o paciente, porque as pessoas vê tanto um coração amoroso e de boa intenção que diz, não, realmente é a verdade dela que me libertou, a verdade que ela me disse, né? E eu acredito nessa frase que o Bert constrói, que vem de lá, é uma frase bíblica, só a verdade vos libertará. Então, as constelações, ela não vai caber no coração de qualquer pessoa. Não cabe. Eu mesma, eu não quero muito qualquer pessoa vindo constelar comigo, porque não cabe. Não cabe. Eu vou desconstruir, como terapeuta sistêmica, um castelo que foi feito de areia. E a minha função como terapeuta sistêmica é um novo movimento consciencial. Então, o terapeuta sistêmico, ele não tem que ter medo de desconstruir uma crença, uma filosofia que aquela pessoa construiu, achando que ela é maior do que a mãe dela, que ela que coordena tudo. Ela tem que ser colocada no lugar dela. Então, é por isso que o Bert ele traz um campo praxis, porque é um campo teórico, e as constelações iniciam como um campo filosófico, mas depois ele precisa de quê, as constelações? De uma prática. O paciente não pode sair do meu consultório sabendo que ela quebrou a lei do amor da hierarquia, ela coloca a mãe dela dentro da casa novamente para ser infeliz com o pai, achando que isso é só assim. Ela tem que praticar agora a nova consciência que eu mostrei para ela. Então, sabe quantas pessoas vão chegar na constelação? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Porque as pessoas não querem agir. Elas querem terapias de efeito Rivotril. Toma, deita e dorme. Você tem que ser agente ativo da sua nova consciência lá na prática das suas relações. Então, se você não sabe praticar as relações através de um novo amor, não sou eu, como terapeuta, que vou passar a mão na sua cabeça. Não venha que eu não passo. Eu não passo, eu vou confrontar você. Cadê? Você tinha uma consciência antiga, agora eu lhe dei uma nova. O que é que você praticou durante uma semana dentro da nova consciência? Então, por isso que nós, consteladores, vocês que já são, muita gente aqui já é, vocês que estão se formando comigo, vocês têm que entender que vocês não vão agradar a todo mundo. Não vão. E esse não tem que ser o seu objetivo, pensando que o amor, ele é docinho. O amor não é doce. Ele é meio amargo, sim. E é o chocolate meio amargo que faz o bem danado. Então, o amor é meio amargo. A gente precisa dar doses de limites e colocar na ordem para que as relações elas funcionem. Porque, no final das contas, todo o movimento que Bert faz com a teoria das constelações é para que cada um assuma sua existência. Depois de uma certa idade, mamãe e papai não é mais responsável por você. Não é. Não é. Não tem chororô. Você vai ter que assumir seus atos nessa vida e nessa existência e nessa caminhada. E por que tudo isso? Porque a gente não veio para cá para se bronzear na praia. A gente veio para cá para evoluir espiritualmente. E uma alma, um espírito só evolui quando cria experiência de vida. É por isso que a mãe tem que deixar o menino guardar os brinquedinhos dentro do baú, para ele aprender a ter responsabilidade de pequeno dentro com as coisas dele. Não é? Então, essas leis do amor, ela vai fazer com que as relações se organizem, entrem numa ordem, para que cada pessoa assuma a sua existência.
certo? Então, essas são as 3 leis do amor. E aí, para o angu, né, ficar um pouquinho mais grosso aí, Bert Helling traz o quê? Traz as 3 consciências. Hoje eu vou dar só uma pincelada em tudo, porque quando começar a parte teórica mesmo da formação, gente, eu vou trazer isso bem detalhado, tá? Então, um dos outros pilares que eu considero 3 grandes importantes, que é as leis do amor, as 3 consciências e os sentimentos. Esses 3 pilares são fundamentais para Bert Helling, né? Porque as ordens do amor, o campo consciencial e o campo dos sentimentos. Então, é isso que eu vou detalhar aqui com vocês quando a gente estiver na formação que vai ser o final de semana inteiro, certo? Então, as 3 consciências de Bert, a gente pode começar a teorizar essas 3 consciências dentro de um campo até da física quântica. Porque o que é que o Amit Goswami, o que é que o Joe Dispenza vai falar sobre a física quântica, do papel da consciência? Ele vai dizer que nós somos um campo consciencial. É isso que nós somos. E aí a gente pode até trazer parte da Bíblia aí também, que eu gosto muito de fazer algumas coisas aí das constelações, trazendo esse campo também, algumas coisas bíblicas, né? Porque essa alma que é eterna, a eternidade, quando a gente morre, a gente vai para a eternidade que a Bíblia traz. Para mim, essa eternidade é ir para esse vácuo quântico da consciência, né? Por quê? Porque um dia a Elisângela vai desencarnar. Mas o que é que vai ficar aqui de Elisângela? O baralho sistêmico, as minhas falas, o que eu fiz como constelador, o que eu fiz de bom, entendeu? Então, isso é eterno. Então, por isso que a constelação, ela exige da gente um novo campo consciencial, porque ela acredita que você é isso. Você é só e somente só consciência. A gente está dentro de um 3D denso, complexo, que é matéria. Quem estuda bem a física quântica sabe que esse corpo aqui é uma ilusão. Pegar uma garrafa é uma ilusão. Toda essa aqui são campos de energia extremamente condensados, pesados e arcaicos, né? Então, assim, tudo começa lá no grande mental, na grande consciência. Então, quando o Bert vai trazer esse campo consciencial, ele traz aí, entra aí dentro dessa teoria, entra até o Hubert Sheldrake com os campos morfogenéticos. Por quê? Porque uma vez que ele detalha como cada consciência funciona e como essas consciências, ou seja, as memórias sistêmicas familiares atuam, a gente vai ver que eu não sou Elisângela apenas porque eu quero ser Elisângela. Eu sou quem? Eu sou a minha família dentro de mim. Só que dentro aonde? Dentro do campo da grande consciência familiar, certo? Então, eu trago essa pincelada aí de início para vocês poderem entender. E Bert vai trazer 3 consciências: a consciência pessoal, a consciência sistêmica. Deixa eu ver que chegou uma pessoa aqui. Luciene. Ele vai trazer a consciência sistêmica familiar, e vai trazer a consciência da totalidade suprema. Então, essas 3 consciências é de extrema importância você saber dessa teoria. A consciência pessoal, assim que a gente nasce dentro dessa consciência, vamos dizer que é a consciência mais profunda nossa, individual. E eu digo a você que essa consciência individual, ela já vem em comum acordo com os planos, eu vou falar sempre nesse nome, de Deus. Quem não quiser colocar Deus, pode colocar vida, certo? Então, a consciência pessoal, no mais profundo da sua pureza, ela já vem em comunhão com esses planos. Ela já sabe o que vai fazer a trajetória aqui, que caminho vai tomar. Então, é preciso a gente confiar, quando a gente é mãe ou quando a gente cria alguém, confiar nessa consciência pessoal.
que já vem atrelada a todo esse projeto de vida, né? Só que quando a gente sai desse campo que ninguém sabe onde é, que da gente vem, e a gente se materializa aqui no planeta Terra, e a gente só se materializa através de quem, gente? Só há uma possibilidade de ter materializado Elisângela, eu. Quem foi? Meu pai e minha mãe. Então, meu Deus, porque minha mãe não casou com aquele outro homem que era muito mais rico, era apaixonado por ela. Não seria eu. Seria outra pessoa. Então, olha a profundidade de você ter vindo com esse pai, com essa mãe. Se nós viemos aqui fazer uma caminhada, então esse pai e essa mãe, com tudo que eles têm de bom e de ruim, o que é que Bert diz que eles são para a gente? Os perfeitos. Eles são os perfeitos. Mas Eli, é porque você não conhece, mulher. Meu pai, ele foi alcoólatra, me batia desde pequena, minha mãe abandonou, eu fui criada pela vizinha. Claro, humanamente falando, eu sinto muito. Mas, compreendendo esse projeto maior, tem alguma coisa que você veio evoluir exatamente com essa dor. Então, esse campo da consciência individual, que foi você quem escolheu teu pai e tua mãe. É diferente da música de Lulu Santos, que diz, eu não pedi para nascer, pediu. Sinto muito em dizer, você pediu para nascer com papai e com mamãe que você tem, independente do que eles vão fazer. Humanamente, eu compreendo, por isso que existem terapeutas, para a gente poder limpar essas memórias de dores. Mas eles são os perfeitos, porque espiritualmente eles disseram sim a Deus, consciente ou não. Porque você não sabe que minha mãe, ela tentou me tirar, tomou remédio, tudo bem, mas não aconteceu. Você não morreu, você ficou viva, você está vivo, entendeu? Então, a realidade, ela é parte da vida de quem? Dos adultos. A criança que se ilude. Eu quero mamãe e papai de volta. Até na constelação eu fiz isso, né? Que eu uso muito a bioenergética. E aí eu pedi para a menina que estava representando essa minha paciente, gritar. Se espernei feito uma criança, eu quero meu pai junto da minha mãe. A menina ficou lá, eu quero, né? Para ela ver o próprio teatro que ela fez para poder conciliar essa mãe e esse pai novamente, né? Então, esse pai e essa mãe são os pais perfeitos para você nessa dimensão espiritual. Por isso que Bert traz o quê? 2 grandes caminhos dos pais. Um são o caminho espiritual dos pais e o outro é o caminho humano dos pais. O caminho humano foi o que Bert fez. Deus disse, vou mandar um monte de gente aí para a Terra. Mas eu vou mandar Bert Helg também, Deus disse, né? Vou mandar Bert porque vamos deixar aí Bert sofrer um bocadinho, porque Bert sofreu, viu, gente? Bert Helg sofreu com o pai dele, ele levava surra todo dia do pai dele. Está lá no livro da autobiografia dele. Era uma surrinha todo dia, não era em um dos irmãos, não, era nele, tinha que ser nele. Tá entendendo? Então, assim, essa força dele não veio assim de uma família perfeita, harmoniosa, não, veio do caos mesmo, né? E é o caos que faz a gente, muitas vezes, transmutar, né? Então, quando a gente vem com essas 2 dimensões, que a gente se torna adulta, sabendo que os nossos pais são os perfeitos, porque nos deram a vida, mas também a parte humana deles é a parte dos emaranhamentos, é justamente a parte dessa segunda consciência, que é a memória sistêmica familiar. E aí mora uma grande questão nessa consciência pessoal. Olha mesmo, na hora que a gente nasce com os nossos dons próprios, com o projeto que Deus fez para a gente, com nossa força da energia vital movimentando dentro do nosso corpo, isso é a nossa consciência pessoal. Só que quando a gente nasce aqui na Terra, a gente fica frágil, porque o único animal que mais demora a sair da barra da saia da mãe e das calças do pai é o ser humano.
Qualquer outro animal, no mesmo dia, já descola dos pais. A gente é o único animal que fica nesse moído. Eu te digo que isso é um moído, né? Eu vi o parto de um cavalo, gente. É impressionante o cavalo. O cavalo, a égua, bota ele para fora, dá uma lambida ali para tirar as coisas. O cavalo vai para cá, vai para lá, se ergue, cai, e depois sai acompanhando a mãe. Eu disse, minha Nossa Senhora, o ser humano precisa de tanta coisa para poder andar com as próprias pernas. O cavalo é mais independente do que a gente, né? Então, para vocês verem, né, como a natureza é, né? Deus quis assim. Então, o que é que acontece? Quando a gente entra na barriga da mãe da gente, através da semente que o pai da gente colocou, quando a gente, depois de 9 meses que o útero lá do universo da mãe da gente expulsa a gente através de uma dor, a gente fica perdido no mundo. E esse estar perdido, sem saber sobreviver, anotem essa palavra, a gente não sabe sobreviver. Pelo menos, eu vou botar um mínimo assim, até os 7 anos de vida, a gente não sabe se virar. O pobre mesmo já começa mais cedo a se virar. Viu que está com fome, vai na rua, pede comida ao pobre. O pobre mesmo, eu estou falando do miserável, né? Mas até os 7 anos a gente não sabe sobreviver sozinho. A gente precisa de instrumentos para desenvolver a consciência pessoal. E esse daí é justamente onde está o perrengue. Porque na hora que a nossa consciência pessoal vê que a gente não consegue sobreviver, aí, ó, tem a consciência da família, a gente se atrela à consciência da família com medo de quê? De morrer. Então, Bert diz o quê? Que a consciência pessoal aceita ditames, regras, crenças em meio à sobrevivência. Então, a gente meio que diz, para eu não morrer, eu aceito qualquer coisa. E é nesse aceitar qualquer coisa que a gente vê em consultório, né? Eu tenho 11 anos aí de consultório, que a gente vê por isso que crianças, elas não falam quando são abusadas. Por que a criança não fala? Porque ela sabe que não sabe se virar sozinha. E ela precisa daquele adulto. Então, ela vai guardar, vai dizer, não, deixa que essa culpa é minha. De alguma forma, foi eu. Então, esse estado dessa necessidade de sobrevivência faz com que a gente perca próprio campo individual e se atrele à consciência sistêmica familiar, que é a segunda consciência. A consciência sistêmica familiar é como se ela fosse um guarda-chuva aqui, e aí os membros estão atrelados a ela. No período de que fica atrelado? De sobrevivência. Isso vai afrouxar. E é aí onde muitos pais pensam: o meu filho só faz se eu quiser, porque o dinheiro é meu, porque isso, porque aquilo. Quando os filhos começam a afrouxar a consciência individual da consciência da sistêmica familiar, os pais entram em pânico, porque eles perderam o quê? O controle. Então, a consciência sistêmica familiar, ela é recheada de quê? De ditames, crenças, regras, suicídios, assassinatos, falências, traições, tudo que você puder imaginar. A consciência da família é a consciência da experiência de anos e anos vividos. De quantas gerações? 7 gerações para trás. Minha Nossa Senhora nos ajude. Né? 7 gerações para trás. Lá para trás, minha bisavó foi traída e matou a mulher. Vamos dar esse exemplo. Aí, como era muito lá para trás, ficou por isso mesmo, ela não foi presa, e aí ficou o quê? No campo da consciência. Vamos imaginar a consciência da família, uma grande nuvem, que cada um se liga por ela pela quê? Pela glândula pineal, aqui, ó. Essa glândula aqui que liga todas as consciências. Então, num sistema familiar, tem quantas
muitas consciências. Todo mundo atrelado. E aqui que mora o nó. Aí, vamos dar um exemplo? Vamos dizer que uma família, 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos. Esse casal aqui passou muita fome. Muita fome. E aí eles começaram a ter uma ideia. Mulher, ó, tu faz cocada muito boa. Vamos fazer cocada e vamos para a capital vender cocada. E aí começaram, cocada no coco, cocada na quenga, cocada disso, cocada doce, cocada salgada, todo tipo de cocada. E eles colocaram, aos poucos, conseguiram um empréstimo, colocaram uma mini fábrica de fazer cocada. E aí ficaram ricos. Então, eles não tinham tempo de estudar. Eles ficaram ricos vendendo cocada. Aí vem primeiro filho, em geral, o primeiro filho vai dizer, opa, é bom vender cocada. O segundo, aqui a vida já fica mais leve, já conseguiram comprar carro, casa, aí fica mais leve. O menino faz, tá bom, então eu vendo cocada meio expediente, o outro eu faço o que eu quero. Chega no terceiro, o menino faz, não, eu não quero vender cocada, não. Eu quero fazer administração na faculdade. O que é que a consciência da família aprendeu? O quê? Que não precisa estudar. Dá para ficar rico só vendendo cocada. Esses pais estão certos ou estão errados? Estão certos. Foi o campo de experiência deles, né? Então, eles fazem o terceiro filho, depois que já tinha tudo, não precisa de quê? Da base do sofrimento dos pais. Não teve a base do sofrimento. Então, o filho faz, opa, eu não vou vender cocada, não, menino, eu vou estudar, fazer administração, eu vou fazer franquia de fazer cocada, da loja dos meus pais. Só que os pais não têm a consciência dessa amplitude. Aí, aqui pode acontecer o nó. Esse casal começa a excluir esse filho, automaticamente esses filhos, já que comungavam com os pais, começa a excluir também. E aí quebrou o quê? Que lei? Qual foi a lei que foi quebrada quando é excluído? Pertencimento. Pertencimento. Então, começa o nó. Então, olha como as leis do amor estão atreladas às 3 consciências. Porque na hora que os pais dizem, não, para a gente, a única experiência da vida é vender cocada. Todas as outras possibilidades não é boa. Eles tiveram o quê? Um pensamento, uma experiência, uma consciência. E deram certo para ele. E aí entra uma coisa que eu já escutei da própria boca do Bert Hellinger. Eu fui constelada 3 vezes por Bert, viu, gente? Modesta à parte, eu estive 3 vezes com ele, em 3 seminários, e todos os 3 eu fui chamada. Então, né, é para arrebentar a boca do balão. E eu escutei do próprio Bert, onde é que entra esse defeito aí? Onde é que dá o defeito que a consciência dos pais fica dura? Tá onde? No cérebro. O cérebro humano, ele é arcaico, pesado, duro e antiquado. Ele é duro. Então, o cérebro, ele é apenas um órgão. A consciência não está instalada no cérebro. Alguém sabia disso? A gente vive no campo consciencial. O universo, ele é consciencial. Então, o cérebro humano, aquela massa cefálica, não tem consciência nele. Ele só existe nele um sistema de defesa psíquico. Aonde está o movimento das consciências? Nas emoções. E é por isso que Bert faz a teoria dele com as frases de soluções. Porque quando eu digo assim, mamãe, eu sinto muito. Eu estou jogando o quê? Eu tô fazendo o quê? Eu estou pronunciando a palavra. Eu estou mexendo com as emoções. E nas emoções, eu mando uma nova consciência para o cérebro. Aí a gente precisa do cérebro. A consciência precisa do cérebro. Porque lá tem os seus neurônios, tem todo um sistema químico que vai fazer com que
isso se torne o quê? Memória. Então, o estado consciencial, ele é fora do cérebro. É aí onde a gente se divide da diferença com a psicologia tradicional, que acredita que tudo está no cérebro. Não está no cérebro. Está no estado consciencial. Então, a consciência sistêmica familiar, ela vai ser o quê? Arcaica, pesada e dura. É por isso que a mãe que ficou 30 anos ralando o coco para fazer cocada, e ela não movimentou as emoções dela, para ela tá tudo certo. Porque ela pegou uma memória racional e disse, é aqui que dá certo, é vender cocada. O negócio é vender cocada. E ela pegou isso e não trabalhou as emoções dela. Então, o cérebro não muda. E o cérebro vai dizer assim, através da consciência da família. Se está dando certo e todo mundo está vivo, então continua. Continua. É por isso que os pais da gente querem passar as regras da vida que eles tiveram. Porque isso é uma forma de amor. De dizer, filho, olha, não estuda não. Vem vender cocada, está dando certo. Ela não está sendo ruim. Ela está apenas presa a um estado de memória consciencial. Agora, quem é que vai movimentar isso? Quem é que vai movimentar essa família? O caos e o conflito. Somente. O caos é a melhor coisa que tem na nossa vida. Conflito. Porque vai fazer a gente movimentar nossas águas internas, nossas emoções, vai tirar a gente de um estado parado. Para dizer, bora, minha filha, movimente, a natureza está trabalhando 24 horas para te dar uma manga, um abacaxi, um inhame. A gente está dormindo e a natureza está produzindo vento. Por que o ser humano quer descansar no mesmo pensamento? Não, cocada, cocada. Não. Cocada e estudo, cocada e espiritualidade, cocada e conhecer o mundo. Então, só tem um caminho para mudarmos o estado da consciência sistêmica familiar. É sermos, olha isso, as ovelhas negras da família. Então, são as ovelhas negras da família. Se elas fizerem sem culpa o movimento de rompimento, elas vão muito. O terceiro filho vai sacudir, né, Silvia? Eu sou filha caçula, eu vim para arrebentar minha família, viu? Eu vim para arrebentar, eu vim para incomodar, né? Eu vim para incomodar. Então, só os que questionam, os que dizem não concordo, os que dizem podemos fazer diferente, que vai mudar o estado consciencial da família sistêmica. E aí onde moram os conflitos, porque todo mundo quer que... Eu acho tão engraçado aqueles negócios que a gente vê no Instagram, a mãe de biquíni azul e embaixo branco. Aí o pai branco e a menina do jeito da mãe e o menino do jeito do pai. Eu digo, meu Deus do céu, será que essas crianças queriam estar tudo assim, fantasiado igualzinho, né? Então, a ideia dessa família mais tradicional é todo mundo feito corda de caranguejo, né? Eu sou do Nordeste, viu, gente? Eu sou bem roça. Eu sou bem rosa. Eu não sei se vocês já viram corda de caranguejo. Quando eu ia para a Feira Livre com minha mãe, eu juro a vocês, eu era pequena, eu não gostava dos caranguejos tudo junto, mas aquele caranguejo que conseguisse soltar da corda, eu achava o máximo. Ele corria o risco, ele corria de ser atropelado, de alguém matar, ele corria muito risco, mas, enfim, né, ele tentou. Né? Então, a consciência sistêmica familiar ela está atrelada aos pensamentos de 7 gerações para trás. Tudo o que aconteceu no campo da experiência das relações, abortos, suicídios, assassinatos, depressões, mortes súbitas, tudo que você puder imaginar, sucesso, dinheiro, fracasso, abusos. Então, quando uma pessoa está vivendo uma vida e diz, eu não sei por quê, mas eu atraí um abusador,
Não é porque Deus é ruim, não. Nem a vida está sendo amarga para ela, não. É porque ela está vivendo o campo consciencial da família dela, as memórias. E é passada geneticamente, é ciência as constelações. Vai estudar epigenética para você ver? É porque Berto não trouxe, não botou no livro dele esse campo teórico. Mas isso vai caber a nós, consteladores. Vai caber a gente pegar o psicodrama, que ainda não aceita que a gente esteja ligado a eles, vai pegar o Carl Jung, vai pegar a epigenética, os campos morfogenéticos do Shedrick, que o Bert foi contemporâneo e trocaram boas ideias. Então, a constelação, ela é, sim, científica, nem que seja pseudociência. Não tem problema não a gente ser pseudociência. Tem problema nenhum, mamãe, ser pseudociência. A gente quer ser assim mesmo. A gente quer mostrar que o ser humano não é só cérebro. Ele é corpo, alma e espírito. Entendeu? E as memórias, elas são campos fortes de energias espirituais atreladas à nossa genética. Então, você vai vibrar, sim, um abuso, uma falência, uma dor, um suicídio, se no seu sistema familiar ocorreu esse modelo e padrão de comportamento humano nas relações. Então, é por isso que é chamado sistêmica. Por isso que nós somos sistêmicos. Porque nós somos parte de uma família. E não vale dizer, eu não tenho culpa se meu avô matou uma mulher. Se o seu coração quis compensar isso, só através de um campo de uma sessão de constelação que você vai dar ordem a essa dor. Fora isso, se você não fizer, você vai atrair ou um assassinato ou uma morte súbita, e que Deus o livre, você pode até também matar alguém. E pode. Entendeu? Então, o campo da consciência pessoal é esse, é duro, arcaico e pesado. Qual é a brincadeira da gente depois que nasce e cresce, começamos a desafrouxar da consciência da nossa família? A nossa brincadeira de adulta é trabalhar com as terapias, fazer terapias. Para quê? Para movimentar as emoções e a gente ir descolando dessas consciências, dessas ideias, crenças limitantes, de forma amorosa. Porque se você olha para sua mãe e diz, ó, que mulherzinha, viu? Sai daqui de perto de mim. Se preocupe não, você vai dizer isso, mas a vida vai lhe trazer de volta. Vai lhe trazer de volta, que ninguém sai xingando mãe e pai, não. Não sai. Você pode agradecer, ó, mãe, muito obrigada pela vida, mas eu vou ficar longe. Seu pai lhe abusou. Pai, ó, você me deu a vida, beleza, agradeço. Agora fique longe de mim. Você pode dizer isso. Você vai entrar na lei do dar e receber ruim. Toda pessoa que recebe algo ruim pode o quê? Dar limites. Tem o direito de dar limites. Certo? Então, e a terceira consciência, para a gente ir fechando aqui, eu falo muito, né, gente? Pode dizer. Toda vez eu esqueço de dizer que se vocês quiserem fazer pergunta, pode fazer que eu paro, mas enfim. A terceira consciência, né, Silvia? Oh, meu Deus, essa mulher é o tucano mesmo nesse baralho. Então, a terceira consciência, ela é o quê? Ela é a consciência da totalidade suprema. Ela é Deus, é a vida, é o amor. Né? Só o amor cura. Só o amor cura. Não há outro caminho nessa vida que não seja o amor. E essa consciência total, ela está no cosmo. Ela é o corte que cicatriza, que a gente faz e cicatriza. Essa semana, esse final de semana que passou, eu fui chupar manga lá na granja do meu irmão. Aí puxei uma manga, o caldo da manga, e isso aqui meu está tudo queimado. Eu disse, ai, meu Deus do céu, é o caldo da manga. Eu não vi que tinha batido em mim, acabei não lavando e queimou. Isso aqui meu ficou tudo queimado, estou usando a pomada aí. Resultado, né? Aí eu falei assim, e agora para cicatrizar isso e tal? Mas eu nem me preocupei depois, eu só fiquei, eu queria ter ido à praia, me bronzear, não vou poder, uma semana perdida e tal. Aí depois eu entrei assim, gente, é tanta confiança que a gente tem que a vida vai cicatrizar, que vocês podem observar, a gente não fica, deixa eu ver se já cicatrizou, deixa eu ver não sei o quê, deixa eu ver, não fica.
É tanta certeza do amor de Deus, da vida que protege, que cuida, que zela, que eu fui fazer minhas outras coisas. E passou-se segunda, terça e quarta, 3 dias está quase bom. Então, que mistério é esse que cicatriza uma pele? Que mistério é esse? Que mistério é esse que faz um pé de manga, dá uma manga, e dentro dessa manga, 1000 da força do amor? Eu Ele não consigo ver outro. Oi? consegue Caiu? que travou um pouco. Um pouco, foi eu percebi. Eu estou dizendo, que mistério é esse? Que faz as coisas cicatrizarem, um pé de manga dá várias mangas, um pé de goiaba dá várias goiabas, uma mulher colocar 15 filhos no mundo de um útero só. Que é isso? É o vácuo quântico? É o nada? É a força do amor? Né? Então, assim, Bert foi nessa profundidade. E nós, nas constelações, a gente não é essa religião, mas a gente é espírito. Então, se somos pseudociência e acreditamos que somos espírita, a gente assume. Entendeu? Então, esse é a consciência da totalidade suprema. Pode passar que eu estou gravando. Esse é a consciência, é meu filho que passou, agora a namorada dele. Então, esse é a consciência da totalidade suprema, a consciência do maior. E tem uma questão que aí é o ponto-chave dessa teoria de Bert Hellinger. Tem uma coisa que diferencia a totalidade suprema, que é a consciência de Deus, para a consciência sistêmica familiar. Quem é que sabe aqui? O grande mistério que diferencia elas duas. Alguém sabe? É uma palavra só, começa com E. Porque Deus não exclui e a família exclui. Por isso que toda a teoria do Bert Hellinger é sobre exclusão. Então, a consciência sistêmica familiar, pasmem, mamãe, papai, titio, irmã, vovó, papai, nananana, exclui. Diz, você não é bom. Porque você é homossexual, nós não queremos você. Você não é bom porque você não vende cocada com a gente. Você não é bom porque você... Não. Você não é bom porque você tititi. Então, a consciência da família exclui em prol de quem? De manter coesa, unida, feito corda de caranguejo, o mesmo pensamento até a eternidade. Por quê? Porque o sistema de defesa psíquico que está aqui, ele diz, ninguém morreu, então mantém. O sistema de defesa psíquico ama a gente, mas ele não quer que eu dê um passo a mais na vida. Ele quer que apenas eu fique. Não engravida, porque tua avó morreu no parto. Não engravida, porque tu pode morrer. Isso é o sistema, é o cérebro arcaico. Aí ele exclui. Então, a exclusão não é uma simples exclusão. É porque eles estão defendendo a vida. Olha que coisa. E a consciência de Deus, não. A consciência de Deus inclui todo mundo. Todo mundo tem uma utilidade aqui na Terra. Por que cargas d'água? Não sei. Talvez vocês também não. Mas a natureza que dá a flor, dá a erva daninha. Quem é que explica isso? Que no jardim você pode plantar uma flor e você pode plantar uma planta que seja venenosa e ela cria do mesmo jeito, floresce do mesmo jeito. Quem é que explica o bem e o mal aqui na Terra? Entenderam? Então, está tudo incluso, o bem e o mal aqui. É porque é campo muito teórico, teológico. Mas a gente poderia dizer por que o mal é permitido aqui na Terra? Aí o Bert vem e responde a esse grande avatar. O que é que ele diz?
o mal está a serviço do bem. Então, Deus também deve ter feito o mal para poder gerar o bem. Aquilo que muitas vezes aparenta ser mal, depois você viver 25 anos com uma mulher, ela te trai, você se separa, ficou perdido, e aí você se ergue, forma uma nova família, forma uma empresa. Aquele mal fez mal? Não tão assim, né? Ele gerou um bem depois. Então, a gente precisa ter a esperança de que o mal está a serviço do bem. E incluir. Por isso que no baralho sistêmico, a primeira carta que eu mostro dos arquétipos é o abusador. É o abusador. Porque até quando eu estava construindo esse arquétipo, vocês vão escutar a história da construção desse arquétipo, eu duvidei de Deus. Eu disse, é? E esse mal aí? Está servindo para quê? E aí, por eu ter duvidado, eu até atraí um paciente abusador, viu, gente? Foi a experiência pior da minha vida. Mas eu ganhei experiência. Porque o próprio abusador, ele não era pequeno e disse, ai, quando eu crescer, nossa, eu quero abusar um monte de gente. Ele não fez isso. Tem algo aí que ele foi para esse caminho. Então, na hora que você é terapeuta, se você sofre abuso quando é criança e você depara na tua sessão, porque você vai atrair, né, muitas coisas, e você logo diz, esse pai dessa menina não vale nada porque é alcoólatra, porque é abusador, porque isso é... Não estou dizendo que a gente tem que amar essas pessoas, não precisa amar, mas a gente precisa dar ordem ao amor. Ninguém faz apologia a abuso. Abuso é a pior dor humana. Ninguém faz. Mas, de alguma forma, a gente usa a lei do amor dar e receber ruim. Você me abusou, você é meu pai. Então, eu agradeço a vida. Mas, por essa dor, fique longe. E a parte humana de quem foi abusada tem que ser denunciar. Tem que colocar na cadeia mesmo. Não tem essa história. Não, tem que colocar. Agora, você pode colocar na cadeia, mas você tem que dizer: a vida a ele eu agradeço. Ele me fez o mal, mas a vida eu agradeço. Enquanto você não fizer isso, quem sofreu abuso, seja emocional ou físico, sua vida não anda, ela trunca. Então, a consciência da totalidade suprema, ela vai incluir a todo mundo, gente, o bem e o mal. Ela vai incluir, não adianta você pedir a Deus, Deus, pelo amor de Deus, será que o senhor podia fazer um favor aí? Manda essa minha mãe, ó, lá para aqueles cantos, lá embaixo. Não adianta, não. Você, quando pedir isso a Deus, você está falando mais de você do que da sua mãe. É igual uma amiga sua que conta a fofoca de outra. Está falando mais dela do que da amiga. Né? Então todos vão ser incluídos porque todos têm uma utilidade. Literalmente, a utilidade aqui na Terra. É utilidade mesmo. Nós, seres humanos, temos uma utilidade. Porque Deus não consegue chegar no planeta Terra materializado. Como é que ele chega aqui na Terra? Através da gente, que tem energia vital. Então, qual é o ouro que a gente tem? Energia vital. Força, disposição para dar aula, disposição para trabalhar, disposição para carregar, tirar um caminhão de pedra. Então, Deus precisa da gente. Por isso que somos instrumentos. Que ele precisa da energia vital para poder atuar aqui nos planos dele. E a gente precisa se instrumentalizar para isso. Porque ele não vai dar grandes funções a quem não está instrumentalizado. Não vai dar mesmo, viu, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida, alguma pergunta? Para a gente poder fazer uma constelação agora. Amar demais até parece mal, mas nem todo mal me faz tão bem. Alguma dúvida, gente? Eli, eu tenho. Diga.
Como é que a gente pode limpar essas memórias das gerações passadas? A primeira coisa que a gente tem que fazer é, ao sentir um incômodo, porque a sua vida está parada, você primeira coisa de tudo de uma função terapêutica sistêmica é você dizer, foi assim, eu concordo. Sinto muito, mas eu concordo. Primeira coisa. A segunda coisa é abrir um campo para fazer um corte, eu chamo assim, energético e espiritual dentro da sessão. E qual é o movimento que a constelação faz, por isso que ela bombou? É o movimento das frases de soluções, né? Então, na hora que você coloca a cena psicodramática ali, que está no inconsciente, vocês vão estudar comigo a teoria que eu trago como se formam as cenas no inconsciente da pessoa, no cérebro, dessas memórias cerebrais. Então, quando o psicodrama da cena que da dor dela está posta, você vai dizer, olha, mãe, esse medo de engravidar não é meu. É dessa dor que veio da sua mãe de ter morrido no parto. Eu sinto muito. Por quê, Silvia? É a palavra pronunciada com amor e ordem. Vamos repetir? A palavra pronunciada com amor e ordem, ela reorganiza as relações. As frases de soluções que Bert Helling criou dentro do campo teórico das constelações, ela é ouro. Porque quem é que liga um ser humano ao outro? É a palavra. Mas, Elisângela, eu passo o dia todo sem falar, calada. São os seus pensamentos, são palavras também. Você está assim ao lado de uma pessoa sem fazer nada, mas você está com a voz interna, ó. Essa menina, a Maria, e nananã, é muito ruim, e nananã. Você está ligada energeticamente a ela. Então, quem liga um ser humano ao outro é a palavra. Entendeu? E nessa palavra pronunciada, seja falada ou sentida internamente, todo mundo sabe que a gente tem uma voz interna, né? Então, essa voz interna, vocês têm que saber educar ela, porque ela vai passar o dia todo murmurando, falando, xingando, e neném. Essa voz interna, ela está atrelada ao nosso sistema de defesa psíquico. Então, ela vai querer estar te protegendo o tempo todo. Então, aí o que é que a física quântica vem além dessa psicologia tradicional? A física quântica vem dizer assim, seja observador de você. É o que a física quântica chama de observador. Então, o observador é como? Ei, calma, voz. Não é assim, não. É de outra forma. É você que tem que ter o controle dos teus pensamentos e dessas vozes. Eu chamo ela de crítica. Antigamente, eu aprendi a lidar com isso na prática mesmo, porque terminava uma sessão de constelação, aí eu vinha para casa e eu ficava. Mas também aquela paciente, aquela não aceitou o que eu disse, porque não sei o quê, não sei o quê. E eu me peguei sonhando. Gente, por que eu estou sonhando com meus pacientes? Eu não sou de estar babando paciente. Aí eu vim estudar o Amit Goswami e eu fui estudar mais o Joe Dispenza. Aí eu vi essa história da voz interna e de sermos observador dessa voz. Então, hoje, gente, modesta parte, eu tenho um super controle com essa voz. Ela só fala o que eu quero que ela pense mesmo. Então, eu não sonho mais com um paciente. Quando eu chego em casa, termino uma sessão, eu tenho tanta coisa para fazer que não dá tempo eu pensar se eu falei certo ou errado a frase, a melhor frase ou a pior para o meu paciente. O que eu falei lá está lá. E isso também é um estado de vigília, né? O que é um estado de vigília? É o aqui e do agora. Se eu estou hoje aqui agora com vocês, depois que eu sair daqui, eu estou para outra coisa. Ou seja, quem é que está no controle da minha vida? Eu. Então, a cura vem pela fala de solução, que une, que dilui. E a frase de solução, ela está ligada ao corpo emocional, às nossas águas internas. Certo, Silvia? Ótimo, obrigada. Nada. Alguém mais para a gente poder... Eli, Oi, pode falar. você falou sobre o abusador. Tem
tipos de abusadores, o abusador físico, emocional, psíquico, a gente usa a mesma forma de reconhecer e afastar, ou tem A alguma mesma, diferença? não, a mesma forma. A pessoa abusada emocionalmente é a mesma coisa que é abusada fisicamente. É, ela usa todos os sentidos. O que é o abuso, né? O abuso, na teoria do baralho sistêmico, eu vou trazer. Como é que a gente forma as cenas através das nossas percepções? A física quântica traz isso, que a gente absorve o mundo através dessas percepções. Então, o abuso emocional, ela escuta a mãe dizer assim, sua burra. Ela viu a mãe, o gesto e escutou. Então, ela pega essa visão, pega essa audição e coloca aqui dentro no coração, que é um campo eletro, e através desse magnético aqui, forma o que dela? A identidade vibracional. Então, ela vai se tornar o quê? Burra. Ela se torna burra. Isso é um abuso. A mãe que diz, seu pai não presta, do mesmo jeito. O menino pega a voz, a visão, traz para cá, esses sentimentos eletromagnéticos vai para a alma e a alma entra em choque. Peraí, mas quem não presta é o cara que te deu a vida? Aí ele não pode ser infiel com a mãe. Ninguém vai ser infiel com a mãe. Todo mundo tem medo. Por quê? A gente morou dentro dela, né, gente? 9 meses. Então, ninguém vai ter coragem de ser infiel com a mãe. Então, a gente fica no segredo, que Bert diz, sendo fiel com o pai, que a mãe diz que é ruim, e no verbal a gente diz, meu pai é ruim. Mas lá no inconsciente, eu repito o comportamento do meu pai. Aí, por quê? Para eu ser fiel. E o abuso físico é do mesmo jeito, só que o abuso físico, ele vai usar todas as percepções. A pessoa vê o abusador vindo, escuta o que ele vai falar, sente cheiro, sente sabor e toca na pele. Toca na pele, o ato sexual. Então, o abuso físico, ele desconstrói tua identidade individual, tua consciência individual. Né? Ele destrói tudo isso. Então, mas ambos é abuso do mesmo jeito, não tem grau menor nem maior. O abuso, ele destrói a pessoa, destrói mesmo, até você se reconstruir, dependendo das suas condições, até para você fazer terapia, coloca aí 20, 25 anos de vida perdida, porque você está achando que você é burra ou qualquer outra coisa. Entendeu? Então, isso o abuso é o mesmo. E o abuso é a lei do dar e receber, que Beth fala ruim. Não sei se você já leu, Cris, na Simetria Oculta do Amor. Fala da lei do receber ruim, que é quando eu sou ferida, independente de quem me feriu, eu entro na energia do direito. Então, eu digo para aquela pessoa, fique longe. E você tem que dizer, fique longe mesmo. Até você se recompor. E é lógico que, às vezes, você sofre abuso emocional da tua mãe, e lá para os 80 anos da tua mãe, aí vai haver uma reconciliação. Aí tudo bem, tem problema não. Ela não vai não te abusando mais, você já dando limite a ela, dá para viver uma convivênciazinha aí mediana, né? Mediana. Mas Trabalhar o afastar sem culpa, tem que ser isso? trabalhar esse afastamento sem culpa, total. Eu estou afastada de você porque, de fato, foi demais o que você me deu. Então, eu fico aqui sem culpa. Sustentar isso na voz interna, entendeu? Sim. Diga, irmã Ilza. Eu sei que você fez tão bem, Elisângela, em explicar os 3 níveis, né, de consciência. E, assim, eu fiquei pensando, de fato, como chegar à consciência espiritual, sabe? Como ajudar uma pessoa que vem a nós até fazer a constelação, como ajudar ela a chegar nesse nível de integração. Uhum. Eu sei que a gente pode fazer, mas tem gente que, às vezes, não desce, pelo menos a minha pequena experiência, né? As pessoas não descem entendeu? Não fica aqui na cabeça, por mais que a gente tenta, às vezes fala as frases sistêmicas, é um falar, porque que uma coisa é que a gente está na teoria, a gente está aprendendo, mas uma coisa é o paciente, o cliente, que ele não tem uma ideia do que é constelação.
Uhum. Entendeu? Aí, o que é que a gente... Olha essa sabedoria que eu vou lhe explicar. Olha mesmo. Uma paciente chega para você, irmã, quero constelar a minha relação com minha mãe. Aí você vê na constelação que ela e a mãe dela é uma coisa só, duas mulheres ambiciosas. Só querem homens muito ricos, muito ricos. Eu estou falando de campo de verdade, só não estou dando nome. E aí, essa relação que ela vive em conflito com a mãe dela, que ela diz, é porque, no final das contas, ela foi a cobra criada da mãe. É a mãe muito ambiciosa e ensinou ela a só pegar homem aqui e, quando está com esses homens, tirar o máximo deles. Ela aprendeu. Aí você faz uma frase, ela olha assim, mas não absorveu tanto. Por que ela não absorveu? Porque o mundo interno dela, as cenas internas dela, ela ainda está ganhando dentro dessa parceria com a mãe. Então, é por isso que ela não vai deslocar tão rápido a nova consciência. Porque, de alguma forma, a mãe dela apresenta homens ricos a ela e ela tira muita coisa e está construindo a empresa dela através dessas articulações. Então, ela vai tomar consciência bem pequenininha. Nós não temos que nos sentir responsáveis por ela não ter tido uma consciência maior, já que eu tenho uma consciência maior, teoricamente, né? Já que eu tenho. Então, a gente tem que fazer o quê? Entrega para a consciência da totalidade suprema a vida dessa menina. Aí vocês vão me conhecer, eu tenho uma memória que até eu brinco dizendo que eu vou fazer um seguro do meu cérebro, porque eu nunca vi lembrar de tantas cenas, às vezes até de frases das constelações dos meus pacientes. Aí eu fico lá, Elisângela, dá 1 ano, 2 anos, e a memória dessa menina aqui, atrelada à mãe, que está gostando da ambição da mãe. Aí, depois de 3 anos, a mãe dela morre. Quando a mãe dela morreu, deixou uma herança poderosa para ela, no testamento, só que da empresa que era da mãe e do marido, que é o terceiro marido dessa mulher. Ela volta dizendo que está numa guerra judicial, porque o marido quer pegar tudo, o marido da mãe. Só que ela agora volta o quê? Cabecinha baixa, humilde, tá toda mansinha, não é mais aquela galinha de briga que a mãe tinha montado. Mansinha. Aí eu jogo como se fosse uma nova consciência, mais pitada de amor. Agora vai ficar mais fácil dela ampliar. Por quê? Porque ela deixou de ganhar da mãe. Então, somos nós responsáveis para levar até Deus? Não. Ela tem que ir para a vida, praticar nova consciência, sofrer, ganhar experiência e voltar. Então, a gente só vai com o paciente até onde as percepções do paciente sustentam. Se não sustentar, problema dela mesmo. Eu fico só aguardando. Aí eu vou dizer uma coisa aqui, talvez você fique bem assim. Eu vou ganhar de novo em cima dela. Porque eu não sou o tipo da terapeuta que eu acho que é caridade 24 horas, tá, gente? Eu não gosto de terapeuta que acha que o preso é a coisa mais linda do mundo. Eu vou ganhar de novo em cima dessa menina. Porque eu estou instrumentalizada para ampliar a consciência dela. Então, vai ter que pagar a mim. Entendeu, irmã Nilza? Nós não somos responsáveis por ampliar a consciência de ninguém. A gente mostra um caminho, dá uma luz. Só as percepções dela, das experiências, que vai fazer ela mudar. Como é que Deus chama os seres humanos? Pelo amor ou pela dor. Então, às vezes, eu preciso ver o paciente e sofrer, voltar e se curar. Então, eu não tenho ansiedade de curar ninguém. Dás e receberás, verdade. Eu não tenho ansiedade de curar ninguém.
No fundo, o meu propósito, todos nós que somos chamados para ser terapeuta, a gente é chamado para se limpar. Eu não estou curando ninguém, minha gente, eu estou me curando para ver se de uma próxima vez minha consciência está maior do que dessa vez que eu vim, se a gente acreditar assim. Então, não é por ninguém, é por mim, no final das contas. Então, se ela quer chegar onde eu estou chegando, agora tenha certeza. Eu, Elisângela Nascimento Barbosa, eu estou 24 horas me instrumentalizando. Eu já me acordo escutando Joe Dispenza. Já vou dormir rezando o texto do São Bento. Passo o dia lendo um livro. Então, eu sou assim. Eu quero estar aqui. Mas por quê? Porque eu tenho novas percepções mudadas dentro de mim. E aí, o meu campo vibracional vai atrair pessoas que querem para esse nível. Enquanto vocês não tiverem nesse nível de intelectualidade, de espiritualidade, de mentalidade, de emoção, vocês vão trazer gente rasteira aí. E como tudo na vida tem utilidade, às vezes a pessoa faz uma sessão com uma pessoa que está no nível emocional baixo, cresce um pouquinho e encontra outra que está aqui e agora fica aqui. Então, não dá para a gente exigir que ninguém se cure com a gente, não. Ela vai se curar de acordo com o tempo dela, das percepções dela. Agora, se vier para mim, vai receber pancada, porque eu só saio de mim curada, porque eu sou exigente, eu quero todo mundo aqui nesse meu nível. Eu quero as pessoas no meu nível, não fica comigo com rasteirinha, não. Não fica, não. Eu estou dizendo isso porque eu comecei em Brasília constelando esquizofrênico, bipolar, narcisista e suicida. Eu não comecei com gente triste, não. Eu comecei com todo mundo tarja preta. Era eu, a psiquiatra, a mãe e o paciente. E eu constelava. Então, assim, eu não tinha pena dele, não, minha gente. Se era para eu dar um grito, eu dava um grito. Se era para eu dizer, você está errado, eu dizia. Agora, o cara tinha que dar medicado, né? Porque senão vinha para cima de mim, tá entendendo? Mas aí a paciente, assim, então, ela vai querer voltar de novo se o processo é tão... Só estou querendo ser gentil. Eu não estou querendo ser tão gentil demais, mas também não, Paulo. Porque, às vezes, trabalhar com uma coisa é muito difícil. Se a gente não ter não sei, me ajude aí. É porque é assim, cada pessoa tem uma identidade vibracional, né? Eu sou assim. Eu sou várias dentro de mim. Eu sou a super nani. Eu sou a que diz a verdade, custe o que custar. Eu não vendo a minha verdade, eu não negocio a minha verdade. A verdade que eu vejo no paciente vai ser dita. Eu já criei essa fama. Tanto é que todo mundo que vem constelar comigo já diz, não, Elisângela, quem me indicou foi fulana, porque disse que tu diz a verdade bem forte, né? E até tem gente que brinca, não, Elisângela, hoje eu vim de capacete, porque você pode dizer alguma coisa para eu ver se eu aguento. Então, eu já criei essa fama e hoje eu deito e rolo nela, tá ligada? Então, eu adoro essa fama, porque quando eu tenho que dizer uma coisa, eu digo. E eu tive que me moldar, porque eu estava levando essa minha fama para o pessoal. Então, às vezes, eu ia para casa da minha família, via uma coisa errada e dizia, mas isso daqui tem que ser assim, assim, assim. E todo mundo, é o quê, menina? Entende? Então, eu tive que me moldar. Eu sou Elisângela com as minhas amigas, com minha família, na minha casa. Agora, a terapeuta não tem papa nas línguas. Não tem. É meu perfil. Eu não exijo que ninguém tenha meu perfil. Apesar que eu já vi alunas minhas querendo fazer as coisas que eu faço. Sim, sabe contar e chorar como ninguém, né? Sim. Ainda tem isso, eu canto nas sessões. Ai, meu Deus do céu, que vergonha essa minha voz. Gente, vamos abrir a constelação, senão vai estar aqui 10 horas. Eu vou tirar aqui a gravação, tá? Então, gente, quem me vê aqui no YouTube, ó, curte, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal. Ele está crescendo aos pouquinhos. Estou chegando agora aqui no online. Estou gostando desse movimento. Então, quem for me ver no YouTube, deixe um comentário. O algoritmo, ele só reconhece quando você interage comigo. Ele é mecânico, igual o nosso cérebro. Então, aguardo vocês aí no comentário. Um abraço. Então, deixa eu tirar aqui. Aqui o Meet mudou novamente. Só Deus sabe onde eu tiro essa gravação. A gravação. Parar.